pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pensa Digital e hoje, com a sumidade e perícia de audiovisual e imagem, Maurício Beguto. Maurício, honrada, muito feliz, agradeço pelo seu tempo. Maurício é engenheiro, professor e atua na área há pelo menos 40 anos. Hoje a gente vai falar de ciência forense na perícia digital, as atualidades e dificuldades. Vamos lá, muito obrigado pelo convite. O estudo de fatos que tragam alguma responsabilidade a alguém. Então, se por exemplo você jogar uma pedra pela janela da casa e cair no meio do mato, o máximo que pode fazer é você acertar uma mosca, uma formiga, alguma coisa. Mas se você acerta a cabeça de alguém, isso pode gerar um efeito, né, que traz responsabilidade a quem cometeu o ato. E especificamente traria eventualmente uma responsabilidade civil ou criminal, havendo uma investigação criminal, um inquérito. Então, o fato de ser digital, na minha forma de pensar, é que as informações elas ficam guardadas num formato diferente do que era utilizado antigamente, que era feito na forma de papel. Então, toda investigação no passado, e isso, em alguns casos ainda utilizam esse suporte, né, pastas em papel, todas as investigações elas trazem um volume físico muito grande. Então era comum você, quando visitava um cartório, visitava um local assim, como o Fórum João Mendes Júnior, você via torres de papel, né? E achar alguma informação ali no meio é extremamente complicado. Você tem que, às vezes, proteger esse material contra insetos, contra umidade. E o meio digital veio a facilitar enormemente muitas coisas. Um é o tamanho que isso ocupa, que é um tamanho infinitamente menor. Outra vantagem é que o material, a princípio, você pode encontrar alguma palavra ali no meio, você digitando uma palavra e você encontra que isso está na página 4, 19, 35. Então, essa é uma outra vantagem. Outra é que você pode, por exemplo, pegar um material e enviar de uma forma muito simples, em poucos segundos, para o outro lado do planeta. Então, isso tem outras imensas vantagens. Agora, a investigação em si, o processo em si, eu não vejo muita diferença entre uma investigação do passado com as novas. Óbvio que assim, hoje a gente vai falar, por exemplo, de uma investigação em WhatsApp que não tinha 20 anos atrás. Né? E-mail tinha. Mas há 20 anos atrás era um tipo de e-mail que você praticamente não é igual hoje. Você tinha características, por exemplo, nos anos 90, de um e-mail mais arcaico. Nos anos 70 você não tinha e-mail. Né? Nos anos 80 você começou a ter, na época das BBS, mas era uma coisa como uma mensagem que você divulgava, ou que você poderia transitar com colegas de um clube. Você não tinha um e-mail que chegava em qualquer outro lugar, um e-mail universal. Então, tudo isso daí traz vantagens, mas traz outras responsabilidades. Por exemplo, é comum a gente ver notícias como alguém invadiu tal site, tal banco de dados, apagou tudo. Então você tem que ter cópia da cópia da cópia, não pode ter a cópia em um lugar único. Eu já fiz centenas de ensaios de backup, eu gosto muito desse assunto. Eu gosto muito desse assunto. Então, quando você começa a se preocupar com a qualidade da segurança, porque segurança em si só não significa nada, mas quando você estabelece um critério, uma qualidade
Não, ou seja, você tem uma guarda aqui, aí uma guarda em outro lugar, uma guarda no que a gente chamaria na nuvem, uma guarda em discos, em milha magnética. Então, quando você tem uma guarda plural, aí você tem uma coisa mais efetiva. Então, eu acho assim, que, resumindo a tua pergunta, eu acho sim que a perícia digital baseada numa investigação digital, ela tem os mesmos aspectos de investigações do passado, numa base, né, num apoio diferenciado. E esse apoio diferenciado ele tem inúmeras vantagens e também inúmeras desvantagens. Ou seja, você pode, por exemplo, pegar uma fita magnética, uma fita cassete, uma fita de rolo e deixar numa caixa por 40 anos e não tem problema nenhum. Se você tiver, por exemplo, um HD e deixar esse período, o HD não liga. Né? Tem essas vantagens também. Você tem essas, de uma forma muito simples, é o que acontece quando você tem uma guarda unicamente digital. Outra coisa que também acontece é, por exemplo, uma fita magnética, você pode eventualmente ter uma falha em algum pedaço que não caracteriza na fita inteira. No material digital, às vezes uma falha num disco acarreta uma perda de todo o espaço. Então, eu tenho alguns materiais guardados já de 30 anos, né? Alguns até disquetes antigos e tal. Perícia de voz, de áudio hoje. Bom, é comum me ligarem perguntando sobre perícia de voz. Aí eu pergunto, qual? Né? Mesma coisa em termos de áudio. Eu preciso fazer uma perícia de áudio. Eu falo, qual tipo você quer? Então existe uma dúvida, ou seja, existe um universo de trabalhos que você pode fazer que não são exatamente autoexplicativos. Então, por exemplo, vamos imaginar uma gravação qualquer. Então, digamos que isso que eu estou falando está sendo gravado, né? Então, o que eu posso obter dessa gravação? Por exemplo, eu posso, de uma forma muito elementar, saber o que eu estou falando. Porque um juiz não vai ouvir essa minha gravação e saber, o Maurício falou isso, isso e isso. Ele vai eventualmente pedir para que isso seja transcrito, né? E às vezes isso pode acarretar em 80 páginas e ele vai querer um resumo ainda por cima. Ele também não vai ler 80 páginas de material. Essa é uma perícia comum de fazer. Agora, às vezes, se o microfone ou o gravador está muito distante, eu não entendo direito o que é falado ao ouvir a gravação. Então, às vezes, eu tenho que unir de algum ferramental para poder diminuir um pouco essa reverberação. Isso é um assunto polêmico, porque ainda não existe um recurso que diminui a reverberação no ambiente do ponto de vista de ferramenta computacional. Algumas funcionam um pouco, algumas não funcionam, então isso é algo que talvez daqui 1, 2, 5, 10, 20 anos tenhamos mais novidade. Outra, o ambiente, apesar de reverberativo, ele é silencioso. Agora, e se isso for, por exemplo, num restaurante? Então, eu já recebi várias gravações onde o sujeito precisava falar com a ex-esposa por uma questão de partilha de bens e ele achou um local muito bacana para fazer a gravação, uma gravação escondida que foi do lado da banda que tocava no restaurante. Então ele falou, não, mas é só você tirar o som da banda, né? Você está mexendo na materialidade. Como se fosse possível você vai num bar, eu quero um café com leite, eu quero café com leite, aí você fala, não, mas eu quero separado. Não tem como você separar assim, isso numa linguagem mais popular, né? Tem como separar o leite do café. Então, se o ambiente é muito barulhento, você não tem nenhuma ferramenta, e na minha forma de pensar, nunca vai existir uma ferramenta realmente efetiva que consegue identificar o que é somente voz do que é realmente ruído.
Isso é algo que com o tempo vai melhorando, mas não é algo que é tão simples assim. Fora que existem gravadores de boa qualidade e gravadores de péssima qualidade. Em geral, o meu cliente ele usa o segundo tipo, que é o gravador de péssima qualidade. Porque ele não quer, ele prefere gastar um gravador de R$30 e não vai usar um gravador de que seja R$300, R$400, não vai usar isso. Ele acha que é caríssimo, mas na hora de fazer um laudo em cima disso, ele pode pagar 10, 20, 30 vezes o preço de um gravador. Então ele não pensa, em geral o cliente não pensa nesse aspecto. Então assim, esses são os modelos mais básicos de perícia de voz, de gravação de voz. Outro é em relação a saber quem é que está falando. É um exame que é comparativo, chamado exame de identificação de falante ou comparativo de falantes, e onde a gente precisa de uma voz que é verdadeira de uma pessoa e a gente compara com outra. O estudo é baseado basicamente com duas vertentes. Uma que é puramente linguística, que envolve fonologia, ritmo, prosódia, semântica, e uma que é computadorizada, que é fonética, que a gente chama de fonética acústica. Em geral, as pessoas que trabalham na área de perícia estudam fonética acústica e não estudam linguística. Eu estudo linguística desde os anos 80 e não me considero um linguista. Eu conheço um pouco de linguística, porque eu sou engenheiro eletrônico de formação, conheço razoavelmente o assunto linguística, mas eu não dou cursos de linguística, não dou cursos de análise de voz do ponto de vista linguístico, por uma questão básica, né? Não é um assunto que eu domino. Então, tem esse exame também. Tem outro exame que é comum para saber se o áudio ele é editado, se ele foi emendado, se ele teve partes sobremidas ou teve uma parte no final da gravação que foi jogada para o começo da gravação. Esse é um exame recorrente, é bastante comum. Tem situações que dá para fazer o exame, dá para ter alguma certeza. Da onde que vem esses áudios, geralmente? Esses áudios é de origem de qual? Tem tudo quanto é tipo. Tem casos criminais, tem casos cíveis, tem casos de infância e juventude, tem casos trabalhistas tem muitos. Porque assim, é tudo muito atrelado a dinheiro. Então, quando a pessoa vai ganhar algum dinheiro ou vai perder algum dinheiro, ela pensa em várias alternativas para escapar de um pagamento ou a garantia de um recebimento. Assim, o mundo é muito simples de entender. Tudo gera em torno de dinheiro, poder e hoje controle, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas querem poder, algum ganho e controle, né? Isso na época dos dinossauros, o homem das cavernas queria controlar os dinossauros, não queria ser comido pelo dinossauro, né? Ele queria ter um poder em cima do dinossauro. E se ele pudesse ter a carne do dinossauro para se alimentar, é o ganho pessoal, né? Então sempre foi isso. A gente tem muita questão do WhatsApp. Que é muita fala, né, em tempo real, não é nem escrita, né? É muita fala em tempo real, então a pessoa está exprimindo, né, a emoção que ela está pensando no WhatsApp. Então, assim, deve ter uma alta taxa de análise de como eu estava falando com o mídia, né? Às vezes não é só a parte pericial técnica, mas tem a análise comportamental daquele áudio, né? Não é só da onde foi feito, a hora, e sim quem fez e com que tipo de dor, né? E tem essa análise no ouvido, no entender, né? Eu gosto muito de estudar não só o elemento de apoio, ou seja, a gravação em si, a fotografia, sim, ou o filme, ou a organização do texto, sim, mas o que está por trás disso, o conteúdo que ali está sendo passado.
Então, por exemplo, se eu estou conversando com você e você me pergunta uma coisa e eu faço uma cara assim, tentando lembrar de alguma coisa, isso tem uma conotação. Né? Eu posso querer tanto tentar lembrar de um fato, como eu posso tentar buscar uma desculpa, porque às vezes eu não tenho uma resposta, o que eu vou falar agora, né? Então, sempre existe alguma informação em paralelo que às vezes a gente tenta buscar num grupo, num grupo de mensagens, sejam escritas, faladas e outra relação, na maioria das vezes, interativas, ou seja, você não está falando sozinho, você não está fazendo um monólogo, você está tendo um diálogo com alguém. Então esse diálogo ele é movimentado pelo que o outro fala, pelo que o outro escreve, pelo que o outro manda, como fotografia, por exemplo. Eu tenho o hábito de tentar ver isso como uma floresta e não uma árvore ou 2 ou 3 árvores. Eu tento entender isso como um todo. Isso dá muito trabalho. Então, isso é muito. Você tem que ter um grau de percepção muito grande. Então, às vezes você vê um dia e às vezes você naquele dia não está tão aberto a essas percepções. Então você experimenta aquele dia à noite, ou de madrugada, no dia seguinte de manhã, antes do café, depois do café, às vezes a sua percepção melhora. A mesma coisa acontece quando você assiste um vídeo ou você vê uma fotografia. Muita gente, assim, mesmo uma gravação de algo qualquer, a pessoa ouve, mas não escuta. Às vezes ela olha, mas não enxerga. Às vezes ela toca, mas não percebe. Então isso é uma coisa muito comum. Tanto é que eu estou escrevendo um livro sobre o poder da observação, né? Onde eu vejo que o mundo digital lhe trouxe uma infinidade de vantagens, mas as pessoas, elas que trabalham com perícias, em geral, muitas delas, recebem o material, a primeira coisa que faz é jogar no software. Isso é muito comum, é extremamente comum. É difícil alguém pegar uma foto e ficar olhando a foto, sei lá, mais de 5 minutos. Isso é muito raro. Por exemplo, eu recebi isso tem alguns anos, uma foto para ser periciada, uma foto impressa, né? Só que a pessoa recebeu a foto impressa pelo correio, era um tipo de ameaça, né? Aí eu comentei com alguns alunos na época, né? E eles falaram, mas ela não podia ter mandado por e-mail. Eu falei, mas se ela vai mandar por e-mail, ela vai fazer o quê? Ela vai passar por um scanner e passar, ou ela vai me mandar pelo correio, ou vem pessoalmente e me entrega a foto? Ela recebeu aquele material. Então a informação, ela está ali, naquele papel. Interessa receber informação, não é de onde vem. E outra, se aquilo vier no formato digital, por exemplo, se por exemplo a pessoa tem a foto e ela quer ter uma ideia de quanto custaria um trabalho, eu falo, você até pode tirar uma foto e me mandar para ter uma noção do trabalho, mas para trabalhar precisa da foto original, claro. Então muita gente, quando recebe um material impresso, não sabe o que fazer, né? A pessoa quer analisar o código hexadecimal, quer analisar o hash, quer analisar metadados, e quando recebe um material em papel, fica inerte, fica parado. Não sabe o que eu falei do MID, né? O perito, antes de tudo, ele é um investigador. Ele precisa ser um investigador. Sim. Tem que olhar com aquele instinto. Tem que ter o instinto dele, ele olha, alguma coisa vai incomodar, vai apontar ali. Então, primeiramente, olha para o material, não põe a ferramenta aí, a não ser que não dê, né? E leia o caso, né? Porque para fazer um laudo, ele vai ter que... Eu peguei um cliente meu que eu falei, olha, me relata o que aconteceu, eu fiquei 2 horas com ele, para entender depois, e praticamente ele estava com mania de perseguição, não tinha ninguém, vamos dizer, grampeando. Não era mania de perseguição. Eu já sabia que eu não ia achar nada, mas eu ia sanar essa dúvida. Não foi só um, não, foi mais de um.
Então você tem que ouvir a pessoa, você tem que aprender a ouvir o que eu falo e prestar atenção em tudo. Isso. Por exemplo, só parafraseando algo que eu comentei instantes atrás. Se, por exemplo, eu recebo a gravação de áudio desse bate-papo, eu ouvindo, eu sei que o ambiente tem mais de 10 metros. Sim. São coisas que você aprende, como eu te falei, só com o tempo, porque você tem muita prática. Então não dá para ter uma prática, uma sua de 40 anos, com uma pessoa que está um ano, 2, fez um curso de experiência e acha que sabe tudo. Não dá para saber tudo, né? É impossível. Então, eu, por exemplo, me especializei em mobile, porque eu gosto da área de mobile, eu gosto da questão da proximidade, né? Em mobile tem muito... eu acho que o lado é muito extenso fazer mobile. A pessoa acha que é pequeno, mas não é. Tem mais teoria investigativa, não tem tanta técnica assim. E o mobile, ele tem, na minha forma de pensar, um inconveniente muito grande. Sim. Se você for comparar, por exemplo, mobile, não um notebook, um laptop, né? Mas de mão, né? Porque você pode ter um laptop que ele vira tablet, mas Sim. é outro sistema profissional, é outra dinâmica, outro equipamento. Mas se você pega, por exemplo, qualquer dispositivo Android, qualquer dispositivo iOS, né? E de outros sistemas operacionais, como os antigos Nokia, os antigos equipamentos, né? Eles são muito frágeis, ou seja, eles são muito limitados. Então você não tem o mesmo tipo de grau de ferramental que você tem nos PCs, por exemplo, nos mobiles, né? Então é um dispositivo muito, extremamente volátil. Então, esse foi inclusive um dos motivos porque, por eu ter, assim, não abandonado essa área, eu continuo achando uma área bacana, mas eu não atuo mais nessa área. Então, eu repasso isso para parceiros, mas você pega, por exemplo, um pendrive. Um pendrive teve um problema, foi apagado, alguma coisa assim. Para você conseguir recuperar de um pendrive comparado com um HD mecânico, é imensamente mais fácil você trabalhar com disco mecânico, né? Um pendrive, por exemplo, ele tem uma sobrevida minúscula, né? Então ele trabalha numa eletrônica muito mais pobre e não tem comparação. Então, a chance, às vezes, de você conseguir recuperar de um dispositivo mobile é quase zero, né? De saída, assim, é quase zero. Então, porque às vezes a substituição, ela passa em cima daquela informação, você não tem 3, 4, 5 camadas, como tem no HD mecânico, né? Então, o dispositivo mobile, ele é muito mais enxuto, ele é muito mais pobre, ele é muito mais descartável. Agora, isso é muito mais rápido. A cadeia de custódia, né, uma coisa que a gente ela tem que ser muito, ela já deve ser rápida. No digital mais lindo. E no celular piorou. No celular você encontrar a vulnerabilidade dele, que cada vez é mais difícil. Né? Dá para fazer o que a gente chama de imagem, que não é definitivamente uma ISO, é uma imagem de alguma parte das memórias, né, para você analisar, mas dependendo da situação não dá para fazer. Tanto é que pode acabou, né? Agora, se eu tenho que mandar essa foto para o meu computador, o que é o mecanismo que o pessoal faz hoje em dia? A pessoa joga na nuvem, né, na sua conta do Google, a conta da Apple, e de lá pelo computador baixa. Eu não, eu faço um FTP para o meu próprio computador, né? Então eu uso um gerenciador de arquivos que procura dispositivos na rede. Então o meu desktop está na rede. Aí tem uma pasta compartilhada e eu mando para aquela pasta compartilhada. Isso é altamente incomum. Incomum e mais seguro. Bem mais seguro. E outro é um caminho direto, né? Sim, você está no servidor. Eu estou jogando num servidor, mesmo que seja uma estação de trabalho doméstica. Mas é extremamente simples fazer isso. Então, agora é incomum. Então, assim, eu tento usar do benefício, no caso do celular,
do benefício do sistema dispositivo portátil, prático, ágil, né, de grande poder de comunicação e rapidez, com os anos 90, digamos assim, né? Ou seja, você usar pasta compartilhada, às vezes você vai falar isso com pessoas mais jovens, você não sabe o que é uma pasta compartilhada, né? Não tem ideia. Eu usava o protocolo NetBIOS, eu não usava TCP/IP, porque o TCP é roteável, né? O NetBIOS não é roteável, então eu tinha, só que é um protocolo lá dos anos 90, né? Que eu falo. Que ninguém sabe que existe, né? Mas está lá, está disponível. Utilizar. E é rápido, é ultra confiável, mas ele não é roteado. Então, isso garante segurança. Eu acho que nem a LGPD é citado isso, porque quem escreveu a LGPD, acho que nunca passou pela cabeça usar um protocolo NetBIOS ou IPX-SPX, né? Protocolos antigos, mas altamente seguros, né? Então, assim, eu gosto dessa ponte, essa mistura. Às vezes, coisas do antigo, coisas do novo. Às vezes, métodos antigos são mais seguros. Agradeço imensamente, Conrado. A gente vai ter outras pautas, né? Agradeço muito o seu tempo, né? Parabenizo aí pelas iniciativas, pela visão que você tem e congratulo pela entrega que você tem nesses anos todos, né? Na polícia, de forma particular também, né? E que fique como um exemplo, né? De um perito para os demais, né? Seja em qual sub-área que for da área digital ou em outro. Tá? A gente encerra esse programa e estamos juntos.